quando eu estava no liceu, num dos meus primeiros anos de liceu, tive um colega que se chamava Braulio. Um rapaz que era um matelão. Braulio era mais velho. Ele era, talvez, um rapaz que tivesse reprovado 2, 3 vezes, talvez. Ele era um rapaz muito mau. Ele era mais alto que qualquer outra pessoa da escola. Ele era mais forte. Eu era alto, mas ele era bem mais alto do que eu. Mas ele era muito mau. E eu lembro-me de características do Braulio. Ele era grande, ele era intimidador, ele cheirava mal. Ele era agressivo com toda a gente. Este era o meu colega que andava a aterrorizar toda a gente lá na escola. Ao longo da nossa vida, nós temos desafios e lutas que não passam de oportunidades disfarçadas de desafios para nos permitirem crescer. Vou repetir isto outra vez. Ao longo da nossa vida, há desafios, há lutas que são oportunidades disfarçadas para nós crescermos na vida. Nós às vezes olhamos para uma luta, eu não gostava nada de passar por isto. Se calhar é porque não nos apercebemos que isto é uma oportunidade para nós crescermos na vida. A verdade é que se não aprendemos a ultrapassar estes desafios, e se não vencemos estas dificuldades, se não vencemos estes medos, estes receios, vamos voltar e voltar e voltar a ter a oportunidade de lidar com eles. Porque eles não vão desaparecer. Aquilo que não estamos dispostos a enfrentar, aquilo que não estamos dispostos a fazer face, a contrariar, aquilo que não vencemos, acaba por definir o resto da nossa vida e acaba por voltar-nos a atormentar o resto da vida, porque nós andamos sempre a tentar esquivar-nos àquele tipo de decisões, àquele tipo de confronto, àquele tipo de decisões, àquele tipo de receio. Aquilo não gosto, sinto-me desconfortável com aquilo. Mais tarde ou mais cedo, isso vai acabar por retirar a nossa paz. Então estou a falar de superar vícios, estou a falar de superar maus hábitos, estou a falar de superar receio da doença. Superar, deixei aqui o espaço em branco, preencham vocês. Superar o receio de um relacionamento, que isto se calhar é um relacionamento que eu estou, ainda não me casei, será que é isto que é a vontade de Deus para mim? Será que eu me devo casar? Será que eu fiz a asneira e estou com a pessoa errada e agora preciso que Deus me ajude neste relacionamento, não para me divorciar, mas para que realmente Deus possa recompor aquilo que está aqui de errado na nossa vida familiar? Será que eu devia me dar trabalho, mas não estou conseguindo dar trabalho, não é porque as oportunidades não aparecem, é porque eu estou demasiado confortável onde estou? Será que eu fiz uma coisa errada e fui comprar isto ou comprar aquilo, fiz um investimento aqui ou ali e não devia ter feito? E agora estou a pagar o preço de más decisões que fiz? Há receios, há coisas que ocupam a nossa mente, há coisas que nos deixam preocupados. E se essas coisas nós não lidamos com elas, com o passar do tempo, como não são lidadas, tornam-se gigantes na nossa vida. Quando pensas nas promessas de Deus para a tua vida e olhas à tua volta, vês-te no centro do sítio do propósito que Ele chamou para tu estares? Tu vês-te a viver o centro das promessas de Deus quando olhas à tua volta? Dizes, estou exatamente a caminhar na direção que Deus me disse que eu ia caminhar? É isso que tu te vês quando olhas à direita e à esquerda? Volto a dizer, ao longo da nossa vida, temos desafios e lutas que não são nada mais, nada menos do que oportunidades para nós crescermos. São desafios que nos ajudam a crescer em confiança, nos ajudam a crescer em fé, nos ajudam a crescer espiritualmente e ajudam-nos a crescer em maturidade e em dependência de Deus. Então, muitas vezes, quando ouvimos falar de gigantes, na Bíblia lembramos do grande gigante Golias. Toda a gente conhece a história do grande Golias e David, mas deixem-vos contar um bocadinho mais sobre a história dos gigantes. Os gigantes começam a atormentar o povo de Deus muito, muito mais cedo na Bíblia. Havia gigantes antes de Golias? Havia. Posso-vos falar dos nomes esquisitos. Agora vou estar aqui a ler muita coisa, tenho aqui nomes muito esquisitos. Nós não falamos disto todos os dias. Mas há aqui uns que se chamam os nefilins. Os nefilins, pensam muitos cristãos, que são gigantes só apareceram mais tarde. Mas a Bíblia coloca-nos logo no início, mesmo antes do dilúvio. Se formos a ver, em Gênesis 4 diz assim, naqueles dias havia nefilins na terra. E também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhes deram filhos. E foram os heróis do passado, homens famosos. Os nefilins eram gigantes que estavam na terra. Eram famosos. Eram eles que eram a referência. Eram eles que ditavam as leis. Toda a gente tinha medo deles.
Isto não é mitologia, a Bíblia deixa-nos de forma clara que isto não é obra do acaso. Isto é a Bíblia a dizer-nos, prestem atenção, alguma coisa aconteceu e alguma coisa correu mal. É por isso que nos está aqui a dizer na Bíblia e está-nos a preparar para enquadrar o que vem a seguir, a parte do dilúvio. Então nesta palavra, os nefilins é frequentemente traduzida como gigantes, mas o texto enfatiza algo mais profundo. As pessoas pensam que os gigantes são só apenas pessoas altas. Eles eram enormes, sim. Eles eram fortes, sim. Poderosos, certo. Eles eram famosos, eles eram celebrados e, acima de tudo, eles eram temidos. Por outras palavras, este é o tipo de pessoas que todos ouvem, todos seguem, todos temem. Eles dizem, é lei. Porque senão, há consequências. Mas reparem só no que diz no versículo 5. Gênesis 6,5 diz: O Senhor viu a perversidade do homem, que ele tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre somente para o mal. A Bíblia está-nos a começar a dar aqui um enquadramento do que estava a acontecer. Está-nos a começar a preparar a perspectiva daquilo que vinha para acontecer do dilúvio a seguir. Isto não é uma coincidência, o aparecimento dos nefilins. Ele está ligado com o aumento da violência. Está ligado com o aumento da corrupção. A Bíblia conta-nos que esta gente representava um poder que não era validado por Deus. Aqui a força era celebrada, a violência estava em voga e estava tão normalizada que Deus chega a uma altura em que diz que em Gênesis 6,11 que a terra estava cheia dela. Os nefilins não foram mencionados na Bíblia apenas para satisfazer a curiosidade dos homens. Não foi para nós termos um bocadinho mais de conhecimento. Isto faz parte do povo antigo. Isto é o que vem dos Homo sapiens. Não tem nada a ver com isso. Eles foram mencionados para explicar o enquadramento do que o julgamento estava prestes a chegar. Qual julgamento? Dilúvio. A maior parte de nós não apanha isto na Bíblia. Mas os primeiros gigantes aparecem quando a humanidade para de temer a Deus e começa a valorizar a autoridade e o poder. É este padrão que vai continuamente voltar-se a repetir, séculos após séculos, milénios após milénios. É um padrão que vai sempre continuar a voltar a repetir. Depois do dilúvio, os nomes mudam, mas sabem uma coisa? Os gigantes voltam. Os gigantes voltam depois do dilúvio? Voltam. Já ouviram falar dos anaquins? A história aqui deixa de ser mais abstrata e começa a ser demasiado familiar. Começamos a pensar que, quando a Bíblia nos fala dos anaquins, não está apenas a descrever umas pessoas altas, ela está a descrever um povo que intimidava o povo de Israel. E que o povo de Israel começou a temer mais do que a própria promessa de Deus para a sua vida. Os anaquins eram um clã de gigantes mais conhecido que Canaã. Canaã, a gente já ouviu falar disto. Diz-nos qualquer coisa. A Bíblia fala-nos de Enac, o nome que ficou associado ao terror. E vemos em Números 13, 22, diz lá que encontramos nomes específicos dos descendentes, como Aimã, Sesai e Talmai. Tinha 3 descendentes, todos eles gigantes. Quando os espiões foram enviados para espiar a terra e foram a Canaã, vejam só como é que eles descreveram o que viram. Eles não disseram só, eles são os nossos inimigos. Eles disseram, o povo é forte, as cidades são fortificadas e nós vimos lá os anaquins. A terra estava cheia de gigantes. Em Números 13, 32 e 33 diz vem aqui uma frase que muda tudo. A terra, pelo meio da qual passamos a espiar, é uma terra que devora os seus moradores. Todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Portanto, havia os homens altos e havia uns ainda muito mais altos. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são os descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos, como gafanhotos. E assim também éramos aos seus olhos. Reparem que Deus nunca lhes chamou de gafanhotos. Foram eles que se chamaram aos próprios gafanhotos. Será que foram os anaquins que fizeram encolher a promessa de Deus? Não. Foi o povo de Deus. Foi Israel que decidiu fazer encolher a promessa de Deus. A promessa de Deus não mudava. Deus sabia quem estava lá naquele lugar, na Canaã. Em altura alguma, nós vamos ouvir na Bíblia Josué e Caleb a negligenciarem o tamanho dos gigantes. Eles não disseram, vocês estão a exagerar um bocadinho. Eles não disseram, eles afinal não são assim tão grandes. O que eles disseram foi, o Senhor é connosco, não temam. E vemos isto em Números 14:9. Por outras palavras, sim, eles são grandes, mas eles não têm a última palavra.
A questão não era se existem ou não há gigantes, que eles estão a ocupar ou não a terra. A questão era se eles têm a autoridade do lado deles. Se eles têm ou não uma promessa de uma aliança com Deus. Essa era a questão. Os gigantes forçam todas as gerações a lidar com uma questão. Confias tu no que vês com os teus olhos? Ou no que Deus já te prometeu? No que Deus já te disse? Na sua aliança contigo? Então, 2026 é ano de aliança. Deus relembra, Deus reforça a sua aliança connosco. O que é que Deus te disse a teu respeito? Quais são as promessas de Deus para ti? No momento em que o medo se torna a autoridade na tua vida, a promessa é adiada. Foi isso que aconteceu com o povo de Deus. O povo de Deus não perdeu a terra por causa dos gigantes. Eles conseguiram chegar à terra, tomar posse da terra, mas adiaram por 40 anos. Porquê? Porque permitiram que os gigantes falassem mais alto. Vamos falar dos gigantes, os amorreus. Em Amós 2,9 diz: Todavia eu destruí diante deles o amorreu, cuja altura era como dos cedros, e que era forte como os carvalhos, e destruiu o seu fruto por cima das suas raízes, e por cima e por baixo das suas raízes. Deus está aqui a descrever domínio físico, poder, tamanho. Estes não são vilões simbólicos, não passam de pessoas intimidantes que eram maiores que os outros todos. Simbolizavam poder. Eles aterrorizavam, eles ditavam a lei. O que eles diziam era para fazer. Assim começamos a perceber que os amorreus aparecem na Bíblia juntamente com outros gigantes. Eles fazem parte dos que ocupam a terra, como descreve também em Números 13. Uma vez mais me relembro que José e Caleb não disseram: eles afinal não são assim tão grandes. E eles não disseram: vamos lá ver se vamos conseguir dar conta deles. O que eles disseram foi: Deus é conosco. Não se focaram no problema, eles sabiam que eles já tinham a solução com eles. Em Gênesis vemos os amorreus que chegaram a ser aliados de Abraão. Eles eram pessoas reais, com nomes comuns da altura, viviam em cidades, faziam alianças, comércio, trocavam coisas, travavam batalhas. Em resumo, eles faziam parte deste mundo antigo. Isto serve para percebermos que Israel não estava a imaginar coisas quando eles tiveram medo. Foi real. Os espias, quando foram à terra espiar a terra, eles tiveram medo. Mas a Bíblia, nunca vemos Deus negar o tamanho dos amorreus. Os amorreus eram gigantes. Deus não diz: eles não são assim tão grandes. Não liguem isso. Vemos Deus a dizer: a minha autoridade é sobre vocês. Quando eu declaro a minha autoridade, as coisas acontecem. Na Bíblia encontramos: eu destruí-os. Não vemos nada como o povo de Deus tornou-se mais numeroso, entretanto ao longo dos anos eles acabaram por desfalecer. Não vemos nada disso. Não foi isso que aconteceu. Deus disse: eu destruí-os. E o problema começou quando o povo de Deus esqueceu que realmente quem é que estava a lutar por eles. Não eram eles, com paus, flechas, espadas e escudos, vamos para ali afora, dar umas pauladas nestes matelões. Não era assim. Não foram os gigantes que impediram o povo de Deus de tomar Canaã. O que impediu o povo de Deus de tomar posse da terra foi o medo. Vou-te falar de outros gigantes. Os Refaim. E aqui está um detalhe que muda tudo, como lemos na Bíblia. Porque quando a Bíblia nos fala dos Refaim, ela está sempre a referir-se a uma tribo. Mas por vezes os Refaim são utilizadas como aquelas pessoas. Aqueles de quem todos têm medo. Era também muitas vezes utilizada a expressão Refaim. Então a palavra Refaim começa por aparecer na Bíblia, descrevendo diversos clãs de gigantes, de nações diferentes, de outros lugares, lugares que eram conhecidos por outros nomes. Então em Deuteronômio 2,10 diz assim: e os imins, diante de antes, habitavam nela, povo grande, numeroso e alto como os anaquins. Também eles foram considerados refaíns, como os anaquins, e os moabitas lhes chamavam imins. Então está aqui outra designação de refaíns, que já habitavam a terra. Em resumo, estamos a falar das mesmas pessoas, a quem deram um nome diferente. Mais adiante vemos Moisés a explicar em Deuteronômio 2,22, também esta é considerada a terra dos refaíns. De antes habitavam nela refaíns, e os amorritas agora chamam-lhes os zanzumins. Tem nomes esquisitos aqui.
Esta malta estava mesmo a pedi-las, levar umas pauladas valentes. Só pode. Então, temos os anaquitas, temos os imins, temos os anzumins e os amorreus. Não é da Samsung, não. Todos são descritos com as mesmas características. São descritos como grandes em número, grandes em força, aterrorizantes, incrivelmente altos. Uma cultura muito diferente da nossa. Com uma língua diferente, mas sempre com o mesmo problema. Os Refaíns não eram apenas uma tribo, eles eram a memória dos gigantes espalhados pelo mundo antigo. Isto diz-nos que o povo de Deus não estava a fazer face a uma lenda local, não era só aqui neste sítio ou naquele sítio, não era só aquela malta crescida tem mania de ser assim mauzinha. Não, era algo que era real, que eles tinham que lidar com isso, geração após geração. E não estavam a conseguir lidar com isso. No mundo de gigantes, eles eram os mais reconhecidos, eles eram os mais temidos e eles eram os mais valorizados. Ninguém lhes fazia face. Isto não era mitologia, não era superstição. Faz parte da história. Isto faz parte da história dos últimos séculos da Bíblia. Mas encontramos algo fantástico. Ela nunca se fixa no quão alto os Refaíns eram. Ela relembra constantemente o povo de Deus que ele, Deus, já os havia vencido. Deuteronômio 2:22 diz: o Senhor os destruiu. Este é um padrão, porque os nomes mudam, mas o Deus é o mesmo. Quando conseguimos ler entre as entrelinhas, a história muda. Os gigantes podem mudar a forma como vemos as coisas, o medo pode mudar até o nosso vocabulário, a forma como falamos. Porque o medo tem essa capacidade. Mas a autoridade nunca deixou de estar nas mãos de Deus. Então, se repararmos no que está escrito na Bíblia, cada vez que havia um gigante na terra, antes de Moisés, até com Josué, antes de Jericó, Deus mostrou ao seu povo que ele já havia lidado antes com gigantes. Não era novidade. O povo de Deus, quando se preparava para entrar na terra prometida, não estava a fazer algo inédito. Lidar com este assunto, para Deus, não era novidade. Gigantes aparecem avassaladores quando pensamos em enfrentá-los na nossa força. Nós sozinhos. Aqui vou eu. Sai da frente. Quando chegamos lá, e afinal ele é maior que eu pensava. Mas o medo perde toda a força quando nos apercebemos que Deus já tinha lidado com instantes. Quando nos apercebemos que não estamos a lutar sozinhos. Em Deuteronômio 3, versículo 11, diz assim: porque só Og, rei de Bazã, restou dos Refaíns. Eis que o seu leito de ferro, não está porventura em Rabá, dos filhos de Amon, sendo 9 côvados o seu comprimento e de 4 de largura. Estamos a falar de uma cama de ferro. Em côvados, traduzido para centímetros, para metros neste caso, estamos a falar de mais ou menos 4 metros de comprimento e 1,80 m de largo. O homem não era grande, o homem era um armário. Neste caso é um dressing mesmo inteiro. Olhem só para isto. Era um dos últimos gigantes que estava na terra. Era ele que reinava a terra. Ele é que reinava naquela região. Quando permitimos que os gigantes continuem na posição deles, estamos a permitir que eles reinem. Quando permitimos que o medo tome posse, decidimos, não vou fazer nada, porque senão aquilo vai correr mal para mim. Mas aqui vemos um dos últimos gigantes que reinava a terra. A Bíblia junta uma descrição do seu tamanho, não é para o engrandecer, mas junta a descrição e ela está lá, com um marco visual, para que o povo de Deus, que o acabou por vencer, não se esqueça o tamanho daquele armário. Cada vez que eles forem lutar contra alguém, se nós demos conta daquele, então quem é que se vai meter à nossa frente? A descrição não está lá para nos meter medo. A questão desta descrição estar aqui na Bíblia não é por acaso, é para nos encorajar. Deuteronômio 3:2 diz assim: então o Senhor disse, não temas, porque ele e todo o seu povo e a sua terra dei na tua mão. Far-lhe-ás como fizeste a Seemon, rei dos amorreus, que habitava em Hesbron. Então Deus entregou este homem e o seu povo nas mãos dos filhos de Deus. Se chegarmos ao gigante que todos nós conhecemos, todos já ouvimos falar de Golias, toda a gente conhece Golias. Por vezes lemos na Bíblia e passamos à frente de alguns detalhes importantes, como ele não era apenas alto, ele vinha de Gad, era a região de onde ele vinha. Um dos últimos lugares onde havia gigantes ligados aos anaquins, que falámos há bocadinho. Não era só mais um lugar de onde vinham os filisteus, era um lugar onde eles já reinavam
há diversas gerações. Eles eram poder local. Eles eram autoridade. Eles diziam, toda a gente fazia. A Bíblia tenta transmitir-nos a importância que Golias tinha nesta história. A imponência. Como é que a Bíblia nos faz isto? Antes de Golias abrir a boca e ameaçar o povo de Deus, a Bíblia já nos está a explicar que só a armadura de Golias pesava mais ou menos 60 quilos. Rapazes, qual de vocês é que pesa mais ou menos 60 quilos? Anda cá, Joshua. Anda cá. Precisa aqui de 60 quilos. Anda cá acima. Eu vou tentar... Vem aqui para as minhas costas. Agarra-te aqui ao meu pescoço. Ai, caramba! Imaginem que só para vestir a couraça dele, a armadura dele, sem contar com espada, sem contar com mais nada, ele tinha que andar com um mano deste às costas. Imaginem lutarem com isto, no campo de batalha, às costas. Vai lá para o chão. Obrigado. Obrigado pela ajuda. Estão a ver o que é? A gente ri-se porque era um jovem que aqui está. Mas ele vestia aquilo todos os dias. Ele vestia aquilo como quem veste um par de cuecas. Estão a ver a ligeireza com que ele se movimentava com 60 quilos às costas? Então a Bíblia mostra-nos isto para mostrar a sua força, a sua capacidade de intimidação. Ele era intimidor mesmo antes de abrir a sua boca. Mesmo antes de ameaçar com as suas palavras. As pessoas já... Olá. Quando ele vem desafiar Saul, o rei Saul, o homem mais alto de Israel, Saul esconde-se durante 40 dias sem saber o que é que havia de fazer. Não foi ter com ele nem uma vez. Nem à distância. Quando olhamos para o percurso de Davi, vemos que Davi já tinha enfrentado leões, tinha enfrentado ursos, tinha derrotado-os com as próprias mãos. Mesmo antes do exército de Golias ter chegado à sua terra. Aqui vemos que Davi teve a oportunidade para se treinar, para desenvolver a sua capacidade. Ele era corajoso, mas o que o levou a enfrentar a Golias não foi nada disso. Não foi a sua coragem, não foi a sua capacidade. Ele enfrentou Golias porque ele tinha clareza. Porque quando todos os outros permitiam que Golias definisse uma nova realidade para eles, Davi perguntou: quem é este filisteu incircunciso para desafiar o rei dos exércitos do Deus vivo? Está em 1 Samuel 17:26. Quem é este filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Clareza. Não vou deixar que o medo defina uma realidade nova para nós. Eu sei quem é que eu sou e sei em quem é que eu estou. Logo depois, chega o momento em que redefine tudo e muda o desfecho deste impasse. Estavam nisto há 40 dias. 1 Samuel 17:47. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada nem por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Imaginem um catraio, um jovenzinho, que se calhar pesava mais ou menos aquilo que pesava a couraça da armadura de Golias. Vocês todos aí ao fundo estão a ouvir? Estão a ouvir bem. Vocês todos. No final do dia de hoje, Deus vai vos entregar nas nossas mãos. E aquele gigantão aparece lá. e se calhar Davi virou-se para Golias e disse: tu também não te rias, também vais dar umas palavras valentes. É neste preciso momento que o cenário muda. O que é que aconteceu? Foi a realidade deles que foi redefinida. A realidade que eles estavam a viver é uma realidade de medo, há 40 dias. Mas ela foi redefinida por David. Golias pensava que era o tamanho que definia a sua autoridade. O povo de Deus deixou que o medo definisse o desfecho. Mas David sabia que não eram os gigantes que definem a verdade. Ele sabia que não são as ameaças que definem uma realidade. Ele sabia que as promessas de Deus não mudam, independentemente do tamanho do gigante. Quantas pedras é que David apanhou para matar o Golias? Alguém se lembra? Muitas vezes ouve-se falar que 5 é o número da graça. Por causa da numerologia na Bíblia tem muito significado. Mas sabem porque é que ele apanhou 5 pedras? Eu vou-vos contar porque é que ele foi apanhar 5 pedras. Vou-vos falar da história dos 4 gigantes de Gad.
E esta é uma parte da história que normalmente ninguém ensina. Porque David matou Golias, quando ele o matou, quando ele o venceu no campo de batalha, não foi o final dos gigantes. Não acabou por ali, eu tenho uma paulada neste, isto já foi, venha ao próximo. Não acabou ali a história. Havia mais gigantes espalhados pela terra. Foi o início do fim dos gigantes, mas não foi o fim. Porque se virmos mais adiante, tem uma passagem na Bíblia que muda a forma como nós muitas vezes lemos a história. Em 2 Samuel 21 está lá escrito, em 1 Crónicas 20 também, a Bíblia conta-nos como Golias tinha uma família, mais precisamente 4 irmãos. David estava preparado. Ele foi para o campo de batalha e disse, Deus já me deu este. Se os outros 4 que ele tem por aí, irmãos, se eles estiverem aí no campo de batalha, se eles vierem a seguir, também levam. Ele estava pronto. Deus disse-me entregar todos nas nossas mãos. No final do dia de hoje, todos os que vierem são nossos. Ele estava pronto. Eles não estavam lá. Ou não foram lá ao campo de batalha. Então vejam só aqui, vou ler aqui umas passagens. Alguém está a ser desafiado na sua fé esta manhã? Vou ler aqui em 2 Samuel 21, de 15 a 22. Houve ainda uma batalha entre os filisteus e Israel. David e os seus soldados, e isto foi depois de matar Golias, David e os seus soldados foram lutar contra os filisteus. David se cansou muito. E Isbi-Benob, um dos irmãos, descendente de Rafá, prometeu matar Levi. A ponta de bronze da sua lança de Isbi-Benob pesava 3 kg, 600 gramas, e ainda estava armado com uma espada nova. Mas Abisai, filho de Zeruia, mais uns nomes jeitosos, foi em socorro de Davi e matou o filisteu. Quem é que matou o gigante? Foi Abisai, o filho de Zeruia. Não foi David. Sabem porquê? A partir do momento que alguém mostra que é possível, a perspectiva mudou. Foi naquele momento que a perspectiva mudou. Então os soldados de Davi lhe juraram dizendo, não, já saltei aqui um bocadinho. Mas Abisai, filho de Davi de Zeruia, foi em socorro de Davi e matou o filisteu. Então os soldados de Davi juraram dizendo, nunca mais saias connosco à guerra, para que não apagues a lâmpada de Israel. Então quiseram proteger o rei. Davi, tu não podes voltar a ir para o campo de batalha. Houve depois uma outra batalha com os filisteus em Gob. Naquela ocasião, Sibcai e Uzate matou Saf, outro gigante, um dos descendentes de Rafa. Noutra batalha, outra ainda, contra os filisteus em Gob, Elã, filho de Jareorgim, de Belém, matou Golias, outro Golias. A Bíblia dá-nos aqui outro nome para este Golias, noutra passagem que mais à frente já explico. Também de Gat, que possuía uma lança cuja haste parecia uma lançadeira de tecelão. Não me perguntem o que é isto, não fui pesquisar. Desculpem lá. Mas deve ser uma coisa grande. Noutra batalha, em Gat, havia um homem de grande estatura e que tinha 6 dedos em cada mão, 6 dedos em cada pé, 24 dedos no total. Este homem, para jogar o braço de ferro, devia ser jeitoso. Ele também era descendente de Rafa. E desafiou Israel, mas Jonas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Estes 4 eram descendentes de Rafa em Gat e foram mortos por Davi e os seus soldados. Então temos aqui Isbi-Benob, que quase mata o próprio David. Temos Saf, é o segundo Saf. Lami é o tal que o nome que diz aqui que é Golias, porque era igual aos outros. Mas está explicado o nome dele especificamente em 1 Crónicas 20, versículo 5. E outro que a Bíblia não revela o nome, mas dá-nos uma característica muito estranha, que é que ele tinha dedos a mais. 6 dedos em cada mão, 6 dedos em cada pé. Imaginem vir um anormal deste tamanho e quer dizer, dá cá mais 6, não é? Dá cá mais 5, é mais 6. Só daqui... que ele deve assustar um bocado. Então, nós nem sequer sabemos o nome deste, mas já repararam que após a vitória de David e sobre Golias, os restantes não morreram pelas mãos de David? Eram 5. Golias foi. Os outros 4 foram militares comuns do exército de Israel que trataram do assunto. Alguém lhes mostrou que não era impossível. Alguém lhes disse, Deus está connosco. Deus já nos deu a vitória. Venha quem vier. Deus é connosco. Não sobrou um. O povo de Israel precisava de alguém que lhes lembrasse que era possível vencer o gigante. Só precisavam de alguém que lembrasse que Deus já os tinha colocado em posição de autoridade. O povo de Deus só precisou que alguém lhes relembrasse da sua promessa.
da aliança que Deus já tinha celebrado com eles. Quais são as promessas de Deus para ti? Todos nós temos promessas que são para todos. Isaías 4:41. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. E te fortaleço, te ajudo, te sustento com a minha destra fiel. Deuteronômio 31:8. O Senhor é quem vai diante de ti. Ele será contigo, não te deixará nem te desamparará. Não temas, não te atemorizes. 1 João 16:33. Tendo bom ânimo, porque eu venci o mundo. Salmos 32:8. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Sobre as minhas vistas te darei conselho. Salmos 37:23 e 24. O Senhor firma os teus passos. Não, o Senhor firma os passos do homem bom e o seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor segura pela sua mão. Mateus 11:28 e 29. Vinde a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomei sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Jeremias 29:11. Porque eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Há várias promessas na Bíblia que são para todos nós. Para todos nós. Pensamos que a pedra de David foi usada para matar Golias, mas vimos que ela não acabou com os gigantes. Mas ela mudou a trajetória para as gerações que se seguiram. Os gigantes não desapareceram de um dia para o outro, mas a partir daquele momento eles estavam condenados. Porque assim que Deus declarou, a batalha é minha, o desfecho é meu, o destino daqueles gigantes estava traçado. Se repararmos ao longo da Bíblia, os gigantes aparecem cada vez que o povo de Deus se sente pequeno, se sente incapaz, se sente sem força, se sente com medo. Quando Israel está prestes a entrar na terra prometida e se esquece que Deus lhes tinha dado aquela terra para eles tomarem posse. Aquela terra que mandava leite e mel. Eles esquecem-se disso, o que é que acontece? Aparecem os gigantes. Quando o rei Saul esquece o Senhor e tenta começar a tentar encontrar aqui uma solução para tentar resolver aqui este problema, que eles vêm um exército grande para nos estar a ameaçar, eles têm gigantes do lado deles. E começa a perder a confiança em Deus, o que é que acontece? Aparecem os gigantes a aterrorizar. Quando o medo se torna a figura principal, quando o receio ocupa o primeiro lugar da nossa mente, quando nós nos preocupamos com doença, com trabalho, com problemas na escola, de repente, aquele problema torna-se um gigante. Quando a fé volta a ser o centro da nossa vida, os gigantes não desaparecem como se fosse magia. Eles não encolhem. Eles não encolhem na realidade em centímetros. Mas eles encolhem em autoridade. Josué e Caleb nunca negaram a realidade. Eles enquadraram-na através da promessa da aliança de Deus para as suas vidas. David nunca negligenciou que haveria perigo ao lutar com Golias. Ele recusou-se a permitir que o perigo definisse uma nova realidade. A Bíblia não é uma coleção de histórias de seres humanos corajosos que andam por aí a matar gigantes. A história da Bíblia resume-se a isto. Deus derrota aquilo que nós não conseguimos derrotar. Deus vence onde nós não conseguimos vencer. E Ele fala através de nós, através da fé, da obediência e do sacrifício. A queda dos gigantes não erradicou o medo para sempre. Quem aqui já teve medo? Eu já. Lembra-se aquele meu colega? Eu já. É por isso que a história continua. Até chegarmos a Cristo. Que, por maior que seja o gigante, que alguma vez esta humanidade tinha que enfrentar, este maior gigante que pudesse existir na humanidade não foi medido em centímetros, não foi medido em força, foi medido com pecado e com morte. E foi vencido por um poder que nós nunca conseguiríamos utilizar. Colossenses 2,15 diz: e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre a cruz. A vitória não veio pelo tamanho, não veio pela força, mas veio pelo sacrifício de Jesus na cruz. Ele é o derradeiro caçador de gigantes. Há promessas que são individuais. Vimos algumas que são para todos, mas há promessas que são para cada um de nós especificamente. Consegues ver-te a caminhar no caminho, no traçado que Deus preparou para ti? Tens dado ouvidos ao medo? Qual é o gigante que tens permitido
que defina a tua realidade hoje. Quando o medo aparece, o receio, a incapacidade, não consigo, não posso, o que é que ocupa realmente a tua mente? Sabes que estás a fazer disso um gigante? Mas quando relembras a esses sentimentos, a esses receios, a essa incapacidade, as promessas de Deus, quando relembras o que Deus já disse a teu respeito, quando relembras essas dificuldades, a aliança que Deus celebrou contigo, esse gigante tem os dias contados. Queria só acabar com um versículo. Filipenses 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é na nossa força. É na sua força em nós. E eu queria só... Eu disse que estava a terminar isto, mesmo já acabei. Mas antes de me terem passado o microfone, a Débora leu há bocadinho um versículo. Em Salmos 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários, meus inimigos, investirem contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçam e caíram. Ainda, no versículo 3, que o exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor, e buscarei, que Ele possa morar na casa do Senhor, todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade, me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo, me esconderá e pôr-me-á sobre a rocha. Quem é a rocha? A rocha é Jesus. Esta é a aliança que Ele firmou connosco.